Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Nilda Medeiros, a sua terapeuta holística. Pessoal, mais um encontro e nesse encontro de hoje eu vou interromper o que eu venho trazendo sobre hábitos saudáveis para cuidar da nossa saúde e da saúde de quem nós amamos e vou trazer uma experiência que eu já contei para vocês, mas que eu a repeti, né? Agora, no dia 14/3, eu consagrei a ayahuasca pela terceira vez, lá no Instituto Holístico Beija-Flor, em Sorocaba. Lá, inteiramente aos cuidados da Rosana Beija-Flor. Aquela mulher maravilhosa, aquela ser de luz incrível. Mais uma vez. Simples assim, eu vou fazer um procedimento cirúrgico de estética, e aí achei que eu devesse, né, renovar, né, essa energia da ayahuasca em mim. Falei com a Rosana, falou, é muito bom sim. Tá. E eu fui com esse propósito, né, de agradecer tudo que eu já conquistei, que eu já ganhei, desde que eu passei a consagrar a ayahuasca, que agora foi a terceira vez. Da segunda vez, eu ganhei parar de fumar. Simples assim, né? Já contei isso para vocês. E agora, nessa terceira vez, eu fui por conta dessa cirurgia que eu vou fazer de estética, dia 17, terça-feira agora, né? E é aquela viagem é um presente que a gente se dá toda vez que se propõe, né, a consagrar a Madrecita. E só que dessa vez foi muito profundo, mas muito profundo. E eu resolvi gravar a live porque vários conhecidos, amigos, estão me perguntando, Nilda, como foi? Eu falei, eu vou gravar aqui o meu depoimento, que aí todo mundo ouve tudo de uma vez só, né? Foi, como a própria Rosana diz, cada vez é diferente, né? Porque a Madrecita, ela já conhece o caminho no nosso corpo, ela conhece o caminho que ela já fez pelas nossas células, pelas nossas moléculas, então cada vez é diferente. E dessa vez foi muito profundo, né? E profundo em que sentido? Que eu não fiquei só naquele êxtase de sentir que eu estou saindo do corpo, nas maravilhas de pedrarias, de coloridos. Não. Eu fui visitada, de fato, pelo espírito da ayahuasca, né? Que veio operar a cura em mim. É interessante que eu fui por conta dessa cirurgia que eu vou fazer e foi isso que eu recebi, né? A cura. Todo o momento foi inteiramente de cura para mim. Então foi muito profundo. E quem operou a cura foi justamente a ayahuasca, a Madrecita. Eu confesso para vocês que houve um momento que eu tive medo. Tive medo e falei para a Rosana, eu estou com medo. Mas ela é muito maravilhosa, poderosa. E ela disse, não tenha, confia, vai, que a ayahuasca sabe que você dá conta. Eu achei que eu fosse desencarnar, né? Falei, eu saí de Araraquara para vir morrer aqui em Sorocaba, vou dar problema para a mulher aqui. Eu preciso avisar para ela que eu estou muito mal. Tanto que das outras 2 vezes não aconteceu de eu ter náusea, de vômito, de defecar, não aconteceu. Não, dessa vez eu vomitei muito, mas muito, né? Uma sensação que parecia que eu ia, de fato, desencarnar. E é interessante que a Rosana, depois terminou toda esta viagem, essa imersão, ela disse, Nilda, não era você que estava morrendo, é o ego. O ego, ele não solta, ele não nos deixa, ele não quer nos deixar. Então, por isso que dá aquele sufoco, parece que você está morrendo. Aí ela disse, eu senti tudo.
Quando eu vim, toquei a sua mão, eu senti que você estava desintegrando, porque eu meio que desintegro junto. Pessoal, foi isso. Clarice Machado, minha querida, podemos falar de igual para igual, né? Lá dos nossos estudos, nossas andanças, né? Estudando literatura. Realismo fantástico, Clarice. Foi isso que aconteceu. Realismo fantástico. Fantástico por conta de toda a magia. Clarice e todos os meus seguidores, né? Eu quero compartilhar isso com todos que me seguem, desde que eu comecei a fazer as lives e que eu venho trazendo, os meus amigos, né? E os que poderão ver e ouvir o que eu estou trazendo aqui. Então, Clarice, realismo fantástico, tá? Realismo porque tudo que eu fiz de pergunta foi trazido e vinha as respostas como um download para mim, né? E às vezes a resposta era uma luminosidade, uma luz, sim, gigante, que aclarava de um lado, assim, do lado esquerdo meu, é como dizendo sim, sim para mim, né? Mas o mais impactante para mim foi eu ter recebido, de fato, o espírito da ayahuasca, né? Que nada mais, nada menos que um monte de serpentes. Que a hora que começou, eu falei, pelo amor de Deus, que é isso? Comecei a querer que afastar, mas lentamente, em câmera lenta elas vinham e se chegavam e não se afastavam não, mesmo fazendo assim, elas voltavam, né? Houve um momento, pessoal, muito incrível, cara, muito incrível, que eu estava no momento de cura, né? Eu senti que eu estava lá de fato no Hades, eu estava no umbral, né? Só não fiquei com frio porque a Rosana cuida de nos agasalhar muito bem, naquela alcova lá que ela prepara com cheiros maravilhosos, tudo muito envolvente, né? E então eu só não precisei me cobrir porque eu já estava coberta, mas a sensação de ficar ali encolhida com uma posição fetal, né? Onde você purguei todas as dores, as mágoas ali, né? E houve um momento que eu chorei muito, e aí eu peguei um lenço de papel que a Rosana deixou comigo e eu assoei o nariz, e era limpando o nariz, essas serpentes elas vinham e faziam esse serviço para mim, assim, ó, junto. Só que eu já estava num outro momento, que eu já não estava mais empurrando elas, né? Eu estava deixando elas operar e fazer o trabalho delas. Então foi completamente de cura em todo sentido, né? Cura de dores, de mágoas, que a gente costuma dizer que o outro que fez, que o outro que fez aquela tristeza, aquela dor, quando somos nós. Então a clareza veio que ninguém faz a gente sofrer, é a gente que fica por conta do ego, por conta do altruísmo, não é altruísmo, por conta daquela questão de você achar que se o outro te abandonou, se o outro não te ama mais, então aí você quer vingança. Então a clareza de tudo para mim foi muito mágico, né? Tanto no sentido da minha relação com meu filho, como no sentido da minha relação afetiva. Nossa, eu estou profundamente grata. E eu tinha que trazer isso aqui para que outras pessoas, né, se dê esse presente, né? E incrível também as maravilhas, como eu disse que da outra vez, eu falei para a Madrecita, me mostra aí como expandir mais a minha consciência, né? Para eu de fato entender o que eu estou fazendo aqui. E aí veio um download para mim assim, olha, nós aspiramos e respiramos, né? É o pulsar, esse aspirar e respirar é o pulsar do universo. Então, quando você aspira mágoa ou amor, e aí você devolve para o universo mágoa ou amor, né? Mas o que veio para mim eu aspiro, né? Eu fumo.
Saí de lá, lembro que meu filho falou, mamãezinha, vamos ali pra gente fumar um cigarro? Eu falei, não, eu não vou fumar mais. Nunca mais? Eu falei, acho que não. Então ganhei esse presente lá, né? E desta vez o presente foi da cura. Cura de mágoas, cura de rancores, de não admitir os meus sentimentos por bobagem do que o outro vai pensar, né? Então, e mais ainda, sentir que tá tudo bem comigo, né? Tá tudo bem para a cirurgia que eu vou fazer, né? E o interessante também é que eu perguntei sobre coisas que eu espero que aconteça para mim, que eu estou até trabalhando para controlar essa ansiedade, né? E eu cheguei em casa, o que eu venho esperando há tanto tempo, uma pessoa liga falando que tá chegando aí para resolver a questão. Então, eu tenho que compartilhar isso com vocês, essa maravilha de presente que eu me dei pela terceira vez. Instituto Holístico Beija-Flor, lá em Sorocaba. Vamos conhecer. Muito obrigado pela atenção. Que o universo nos traga tudo que já está disponível para nós. Uma boa noite.